A gente foi bastante ativo no começo na Arpen, com novas ideias. Acho que a gente trouxe novo sangue aí para essa turma e foi muito interessante. Foi bom. Acho que o registro civil ele é o início assim de tudo. Ele significa inclusão, ele significa você dá voz mesmo para as pessoas. A gente escreve, né, a vida das pessoas. Para mim isso é algo muito gratificante, vai além de qualquer coisa. Para mim é muito emocionante trabalhar no registro civil. Acho que isso não tem preço. Trabalhar com o registro civil, trabalhar com isso, com as pessoas. Eu brinco que o que eu mais gosto de fazer é ficar no balcão. Mudou, porque é aquilo, a mãe dela não conhecia a mãe dela. A mãe dela era aquela que estava na frente dela. Então, para mim, é isso. É isso. Valeu, sempre vale. Não foi fácil, não é fácil. Nosso dia a dia é muito cobrado, é muito difícil, a gente está sempre em guerra com milhões de coisas, mas assim, vale sim. Vale a pena por esses momentos que eu te falei. Vale a pena, sempre vale. Meu nome é Daniela Silva Amorós, eu estou no Registro Civil de São Mateus desde 5 de junho de 2000. Esse ano são 24 anos de Registro Civil das Pessoas Naturais. Eu estou no mesmo cartório desde que eu entrei na atividade. Eu sou do primeiro concurso, então ele começou em 99, terminou em 2000, e eu instalei o meu cartório, né? Então eu comecei do zero. E desde então também eu conheci a atividade, eu entrei com 23 anos, instalei meu cartório, bem novinha, e logo em seguida também já participei de uma reunião da Arpen. Começou aí então a aventura, né? São 24 anos, 6 a menos do que a Arpen está fazendo, né, nesse ano de 2024. Através de um amigo do meu irmão, que por acaso eu tinha um outro amigo e falou, vai ter um concurso aí. Naquele momento eu nem sabia direito que era cartório, e eu estava morando fora no momento. Meu irmão me inscreveu por procuração no concurso. Eu caí um pouco de paraquedas, mas não saí nunca mais. Me apaixonei pelo registro civil e aqui estou eu, 24 anos depois. Incomplicado, até porque eu era muito nova e não sabia nada de cartório nem de registro civil. Mas, assim, para minha grata surpresa, eu recebi ajuda de todos os lados. A Geni, da Sé, foi uma que me ajudou muito. Na época, o Dr. Armando Claps, que era também de registro de imóveis, me ajudou. Vários colegas me ajudaram de todos os lados, com funcionário, com dúvidas. Na época ainda não tinha WhatsApp, né? Não tinha essa coisa do grupo de dúvidas, mas a gente tinha telefone, então falava muito. Então eu tive muito apoio de todos os lados. Foi muito interessante perceber o quanto já havia de uma rede de apoio muito grande entre todos os colegas, todas as naturezas, assim. Mas foi muito desafiador, porque eu tive que começar do zero, do nada. Montar, achar o lugar, computador, entender o que era o mundo de cartório, porque a gente não aprende isso na faculdade, né? A gente não sabe nada. E a Arpen também foi muito importante, porque eu lembro que na época a gente podia ligar e descobrir quem fornecia livros, quem fornecia, na época já era JS, aqui em São Paulo, quem é que fornecia computador. Então foi muito desafiador, como é até hoje, né? Mas foi muito interessante. A gente começou pequenininho, na época a gente começou no primeiro dia com 4 pessoas, no dia seguinte a gente já percebeu que precisava de mais, já praticamente dobramos. E hoje eu tenho quase 40 funcionários, num espaço muito maior. Mas estamos aqui. Eu acho que a maior dificuldade foi realmente não ter nenhum conhecimento jurídico do que era um registro civil, do que era um registro público, porque a gente não tinha, ainda não tem, né? Nada disso na faculdade. A gente não sabe o que é um cartório. Então eu era totalmente, apesar de ter feito direito, eu era totalmente leiga. Era como se eu fosse uma pessoa que nunca tivesse visto um registro de nascimento, apesar de ter feito um concurso. A gente cai meio de paraquedas, né, na atividade. Mas, como eu disse, eu acho que eu tive muito apoio dos colegas, assim como eu acho que as pessoas que chegam hoje também são muito bem recebidas, tem essa rede de apoio. Hoje eu acho que é um pouco mais fácil, porque a gente tem muito material, não tinha nenhum livro na época.
né? Quem escreveu o primeiro livro sobre registro civil foi o Reinaldo Veloso, um livro verdinho. Em seguida, aliás, é do mesmo concurso que eu, também fez a mesma faculdade que eu, mas na época a gente não tinha material nenhum. Eu estudei para o concurso, para o livro do Ceneviva, que falava que era comentários à lei de registros públicos. Hoje não, hoje quem chega à atividade já tem muito material para estudar. Então eu acho que a grande dificuldade é essa falta mesmo de doutrina, de apoio, para que a gente caia um pouco de paraquedas, assim, não tinha nenhuma base de nada. Acho que a gente avançou muito nesses 24 anos, a gente construiu muito, né? Eu acho que eu me sinto um pouco parte dessa construção. Ele faz, na verdade eu vou até contar uma história interessante para você. Eu não tinha a menor ideia da demanda que a gente ia ter, né? A gente imaginava que fosse ser uma demanda grande, mas jamais aquilo que aconteceu comigo no primeiro dia. Quando a gente abriu a porta, né, eram aquelas portas de ferro, a fila era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu tive que levantar e abaixar, porque as pessoas estavam ali se degladiando para saber quem ia ser o primeiro casamento, o primeiro nascimento do cartório. E a fila era gigantesca, ela rodava quarteirões de gente. E tinha uma imobiliária do lado com segurança. Eu tive que ligar para a imobiliária, que foi o cara que alugou o imóvel para mim, e falei, olha, eu vou precisar de um segurança para organizar, porque eu não tinha ainda um sistema de senha, não tinha nada instalado. Então foi um verdadeiro caos. Eu percebi que a demanda ali do bairro era muito maior do que tanto o imóvel que eu tinha, quanto o número de funcionários. Tanto que eu fiquei no lugar que eu aluguei, que era um contrato muito maior, por 6 meses. Eu tive que sair de lá correndo, porque não tinha espaço, não tinha funcionário, não tinha nada. Então o bairro ainda é extremamente carente e necessitava de um cartório urgente, né? É um bairro que hoje se calcula que tem 1,5 milhão de habitantes. Então aquilo ali é uma cidade, tanto que tem gente que chama de cidade de São Mateus, né? Bairro Cidade de São Mateus. Poderia ser efetivamente um município, né? 1,5 milhão de habitantes é muito maior do que tantos municípios, né, do estado de São Paulo. Então, é um bairro que cresceu muito nesses 24 anos, né? Hoje em dia tem aquele monotrilho que chega lá, muito menos pobre do que era 24 anos atrás, mas é impressionante, assim. Uma quantidade de pessoas, a média de pessoas que passam pelo cartório diariamente é cerca de 1.000 pessoas. Então, é muita gente, assim. Aquilo ali é uma loucura. Sempre me surpreende, assim, porque a gente atende, eu brinco que a gente atende desde o encravado até o cara que vem realmente fazer óbito. É de tudo, assim, a gente é um pouco o centro da comunidade, a gente atende de tudo, não é só o registro civil. E acho que o registro civil representa um pouco isso. Ele representa um pouco o estado onde ele está, né? Não é só os serviços que a gente presta, mas é um pouco, eu acho que a população vê na gente um pouco essa carência que o estado não representa, mas ele chega lá para saber de tudo. Onde é que eu título eleitoral, onde é que eu resolvo o meu INSS, onde é que eu resolvo... E a gente dá esse apoio, né? E é uma parte que eu gosto bastante de fazer. É isso um pouco que eu falei antes. Eu acho que representa essa manus, né, do Estado. Eu acho que ele não é só o registro civil das pessoas naturais, mas ele é um pouco um centro de apoio ali da população, né? A pessoa chega no balcão querendo um pouco saber de tudo, né? Não é só do registro de nascimento, do casamento, do óbito, mas é um pouco esse braço. Eles não entendem muito porque que a gente não pode fazer, né, essa diferença entre o cartório do registro civil, e acho que com isso a gente vai avançar. Quando efetivamente a gente for, né, um balcão do SERP puder, por exemplo, pedir uma certidão de imóvel, de outro, porque eles realmente não entendem essa diferença, né, cartório é cartório, eles querem chegar e poder fazer tudo. Mas a gente acaba sempre orientando, se a gente não consegue resolver ali, a gente dá a resposta de onde resolver. Então é um pouco isso, é um apoio para o cidadão ali, para a população de São Mateus. Eu lembro que a gente foi, quando a gente teve a posse no tribunal, a gente tinha um misto ali, tinha o pessoal, né, mais antigo que já estava na atividade e ingressou, mas também tinha muita gente nova. Meu exemplo, o exemplo do Reinaldo Veloso, da Flávia da Bela Vista e tantos outros. E foi uma entrada, como eu disse, teve um lado que a gente se sentia um pouco peixe fora d'água, mas ao mesmo tempo a gente foi bem recebido. Quando se percebeu que a vinda dos novos e a era dos concursos pós-Constituição era algo que veio para ficar, né, porque teve uma resistência no começo, a gente foi muito bem recebido e acho que trouxe essa renovação também para a própria Arpen. E foi algo muito importante, a gente foi, no final, teve um apoio muito grande também desses colegas, dessa turma que está aí, né? O próprio Guedes, que eu cheguei a conhecer de perto,
O próprio Alfredo, que também entrou no mesmo concurso que eu, que é meu vizinho, Sapopemba também, a gente foi bastante ativo no começo na Arpen, com novas ideias, acho que a gente trouxe novo sangue aí para essa turma, e foi muito interessante, foi bom. Ele era meio brigão, né, enfrentava, assim, as coisas, mas ele foi super gentil comigo, ele não foi aquilo que eu disse, eu acho que uma vez que a coisa já estava consolidada, acho que ele não tinha muito como lutar contra aquilo, e acho que ele conseguiu perceber que também não era a figura da Daniela, era São Mateus que estava ali. Eu fiquei com uma parte, Sapopemba pegou uma outra partezinha, e eu acho que ele era uma grande pessoa que tinha uma visão muito ampla, assim, do que era, da importância do registro civil e da importância também do atendimento bom para a população, e ele entendia que a distância também do cartório dele, da Vila Prudente, para a população de São Mateus era algo muito sacrificante, né? Porque se você colocar no mapa a população de São Mateus para ir até a localização do cartório dele, eu lembro que uma vez eu calculei, mas era mais de 10 quilômetros, 10 quilômetros dentro de uma cidade de São Paulo, de ônibus, é algo impensável hoje em dia, né? A pessoa demora mais de uma hora, às vezes uma hora e tanto. Então é algo realmente que não tinha condição mais de se manter, né? Acho que ele percebeu, foi bom enquanto durou, o cartão dele era gigantesco antes disso, ele tinha uma população, imagina, além da Vila Prudente, mas algo, a circunscrição dele era realmente gigante, mas era algo que tinha que ser feito, né? Eu lembro que no começo, principalmente, eu ficava bem na minha, assim, eu estava chegando ali, não queria entender o que era aquilo, e ela foi muito importante nesse apoio, de entender quais eram as leis, o que a gente podia fazer na parte tecnológica, de quem iria fornecer as coisas, né, no apoio com a corregedoria. Mas eu me lembro que a gente ficava um pouco, como mais novos, um pouco receosos. Não foi o que aconteceu, por exemplo, com o Reinaldo, com o Rodrigo, né, eles já entraram participando um pouco mais. Para mim, eu demorei um pouco mais para, digamos, primeiro eu coloquei a casa em ordem, a minha casa em ordem, depois que eu fiquei mais ativa na própria atividade, né? Isso aconteceu depois de 2010, depois eu até também, né, teve uma parte minha de estudos internos, mas foi aí que eu comecei a participar mais ativamente. Eu me lembro que foi tudo culpa do Vendramin. Na verdade, ele me via ali, né, dando ideias e tudo mais, mas eu sempre fui mais na minha. E daí ele falou, não, chega, você está dando ideia aí quietinho, mas agora você tem que vir aqui participar. Daí ele me trouxe mais, de modo mais ativo, e daí ele me trouxe mais para a questão da diretoria, a questão de estudos, foi quando a gente começou a fazer também, gravar as aulas para a questão do EAD. Depois, devagarzinho, acabei me envolvendo mais, enfim, até chegar na questão da presidência, mas tudo ideia da Vendramin, tudo culpa dele. E daí estamos aqui até hoje. É sempre muito complicado no sentido que a gente tem que, né, fazer milhões de coisas, se desdobrar, mas a coisa boa, eu acho, da Arpen nesse sentido, é que a gente sempre divide muito as funções. Nunca fica a cargo de um só, né, diferentemente das outras associações, como são 4 que se revezam, e a gente sempre acaba dividindo um pouco, né, sempre focando naquilo que cada um tem de mais qualidade, então a sobrecarga existe, lógico, mas eu acho que isso a gente faz de modo muito inteligente, que é não deixar só o holofote em um só, mas assim, dividir e tentar tirar de cada um aquilo que, as características, as qualidades que cada um tem. Então, foi muito bom, né? Mas agora a gente está dando uma revezadinha, uma descansada para deixar os outros aí voltarem à ativa. O Léo, né, tá aí de volta, o que é muito bom. Acho que isso, eu acho que eu gosto muito dessa parte acadêmica, gostei muito de ir para o interior. Acho que no ano passado essas visitas aos cartórios do interior foi uma coisa muito gratificante para mim, eu gostei bastante. E gosto muito dessa parte acadêmica, mas eu acho que se eu tiver que destacar uma coisa mesmo, assim, foi muito gratificante, eu acho que foi o ano passado, essas visitas, dos 50 anos, tá? Porque eu acho que a gente consegue ver de perto, assim, a realidade das pessoas, sentir o quanto a Arpen é importante, né? Quanto o apoio, o quanto eles se sentem gratificados em, a presidente está vindo aqui, mas não é pela minha pessoa, mas é por sentir que a Arpen se importa com eles, sentir que a gente está indo lá, ver a realidade deles de perto, sentir quais são os problemas, quais são as questões diárias e entender a realidade mesmo, né, de cada um deles. Eu acho que foi um projeto fantástico, foi muito bom.
Então, me surpreendeu positivamente perceber o quanto mesmo os cartórios pequenininhos, né, estão avançando, investindo, mesmo com todas as dificuldades, gratuidades, esse sangue novo, as pessoas que estão entrando, entram com vontade de fazer, de acontecer, entendem a importância do registro civil, né, por mais que a gente lute, tenha dificuldades e com todas as coisas que nos são impostas, sem o devido, né, a devida retribuição do lado de lá, mas eu senti muita animação, muita vontade de fazer, senti uma energia muito boa, assim. A gente foi muito bem recebido, em todos os lugares que a gente passou. Eu gostei bastante. O que foi falado um pouco hoje na palestra, eu não saberia o que fazer, assim, sem o registro civil. Se hoje o registro civil acabasse, eu teria muita dificuldade em encontrar uma outra profissão em que eu me sentisse tão bem. Eu gosto muito do que eu faço, eu acho que o registro civil, ele é o início, assim, de tudo. Ele significa inclusão, ele significa você dar voz mesmo para as pessoas. Eu sinto hoje que, com todas as competências que foram acumuladas ao longo dos anos, com tudo aquilo que foi criado, mudança, por exemplo, de nome, de gênero, mesmo a própria mudança de nome, que hoje em dia não depende nem disso, mas o fato das pessoas poderem chegar lá e falar assim, eu quero mudar de nome, sem motivo nenhum. São tantas histórias, assim, eu percebo que a gente participa mesmo ativamente do livro, da história das vidas das pessoas. A gente escreve, né, a vida das pessoas. Para mim isso é algo muito gratificante, vai além de qualquer coisa. Para mim é muito emocionante trabalhar no registro civil. Acho que isso não tem preço. Trabalhar com o registro civil, trabalhar com isso, com as pessoas. Eu brinco que o que eu mais gosto de fazer é ficar no balcão. Eu detesto essa parte assim, administrativa, de lidar com RH, de pessoal. O que eu gosto é de ficar ali, entendendo a história das pessoas, no registro civil. Gosto muito das histórias de socioafetividade, por exemplo, quando chegam, eu gosto muito de fazer, gosto de atender eu. Então, quando eu falo, se chegar algum registro, procedimento socioafetivo, me chama, porque normalmente em São Mateus são histórias, assim, fantásticas. Eu vou te falar uma que aconteceu há muito tempo. Uma mãe que reconheceu uma socioafetividade de um pai cuja mãe faleceu no parto, e essa mãe começou a criar essa criança uns 3 anos depois, né? Esse pai casou de novo, e daí essa criança, não era mais criança, né? Tinha 14 anos. Estava fazendo procedimento e assim, foi uma história super emocionante, porque na verdade essa criança não chegou a conhecer a mãe. A única mãe que ela conhecia era essa, que estava ali. E daí você percebia, assim, essa menina começou a chorar copiosamente porque ela não sabia da existência, né, desse procedimento. Ela achou que a menina veio conversar comigo e lá eu faço entrevistas separadamente com cada um. Eu quero entender como a responsabilidade é enorme, né, envolvida. Eu quero entender se realmente há socioafetividade, como é que eu faço uma entrevista. Eu pergunto como ele te chama, qual é a sua comida favorita, para entender se um conhece o outro, que série você tá e tudo mais. E ali eu percebi que, na verdade, quando a menina começou a me contar, eu falei assim, mas sua mãe biológica, e percebi que ela nunca tinha nem conhecido a mãe biológica. Ela falou assim, olha, minha mãe biológica, infelizmente, morreu no parto. E quando eu falei para ela, bom, durante o que eu estou ouvindo aqui e tal, inclusive a mãe socioafetiva dela e o pai já eram casados, então as provas dali eram muito claras para mim, né? E eu peço quando tenho dúvida, eu peço para levar fotos e tudo mais. Eles tinham um álbum, imagina, de foto da menina o tempo inteiro. E o que eu acho mais fantástico nesse instituto é que, assim, se a gente fosse fazer pela adoção, a mãe biológica teria que ser excluída, né? Sendo que essa menina convivia com os avós biológicos desde sempre. Ela tinha convívio com os avós biológicos. Então, a adoção não resolve, né? Ela tinha que ter mesmo a multiparentalidade, ela tinha que ter todo mundo ali junto. Ela tinha que manter a mãe biológica e colocar essa mãe socioafetiva. E quando eu virei para ela, eu falei, não, tá tudo tranquilo. Porque quando ela ligou lá, ela falou, não vai demorar mais ou menos uns 5 dias, 5, 10 dias, porque vai ter análise oficial e vai voltar para você ter seu registro. Fui eu que atendi. Falei, já sei, já me convenci. Vou pedir para ela fazer a averbação, você vai sair daqui agora com a certidão. Ela começou a chorar. A minha filha começou a chorar, porque ela não conseguia parar de chorar. Eu falei, mas falaram que ia demorar. Como assim? Meu nome já vai mudar agora? Eu já vou sair aqui com o nome da minha mãe agora? Mas ela não conseguiu parar de chorar. E aquilo ali pra mim, eu comecei a chorar junto. Foi um negócio assim. E aquilo pra mim não tem preço, entendeu? Foi
Mudou, porque é aquilo, a mãe dela não conhecia a mãe dela. A mãe dela era aquela que estava na frente dela. Então, pra mim, é isso. É isso. A Karine fala e ela tem razão. É importante você registrar uma propriedade, mas registrar uma pessoa. Ela teve um papel muito importante. Como eu disse, né, quando as reuniões eram presenciais, mensais, eu não lembro se era segundas, quartas-feiras do mês, agora eu tô chutando, tá? Porque eu realmente não lembro. Mas elas tinham sempre uma data, né, fixa. Para mim era muito importante estar lá para participar. E sempre foi uma rede de apoio, sempre foi um pouco família, como foi dito também no dia de hoje. E eu sinto que existe mesmo uma rede de fraternidade, de irmandade, uma rede de apoio, eu acho que esse é o nome certo. Acho que as pessoas se apoiam, se ajudam. Vou dar um exemplo. Teve uma colega nossa lá em São Paulo que foi do dia para a noite, entraram no cartório, levaram tudo. Levaram um computador, levaram um servidor. De um dia para o outro ela não tinha nada. E daí, assim, acionou seguro, acionou tudo, mas assim, no dia seguinte ela tinha que rodar. Ela tinha um backup na nuvem, ela tinha tudo, mas ela não tinha nada. E, assim, foi impressionante que no dia seguinte estava cada um ajudando, falando, pode deixar, eu te mando. No dia seguinte ela tinha 4, 5 computadores, um cara forneceu um que tinha mais dinheiro, forneceu o servidor. 3 horas depois, no dia seguinte, ela estava com o cartório dela rodando. Porque assim, era solidariedade, todo mundo se colocando no lugar dela, falando, mas pode ser eu. Entendeu? Então essa moça estava com o cartório rodando porque estava todo mundo ali ajudando, é um pouco isso. Entendeu? A Arpen ajudou de um lado, os colegas ajudando de outro, a gente tem um grupo na capital em que a gente se ajuda muito. Então a Arpen, eu acho que como registradora civil, na minha unidade, foi um pouco sentir essa solidariedade desde o começo. E dentro da instituição, como na época que eu fui diretora, presidente, ainda estou dentro, foi um pouco me sentir útil, me sentir parte um pouco dessa história, dessa trajetória, sentir que eu contribuo para esse crescimento, né? Para que a gente possa crescer todo mundo junto. Acho que é um pouco isso. Eu acho que ela é fundamental para continuar fomentando, né, esse crescimento. É visível nesses 24 anos o quanto a gente cresceu. Né? A própria Marlene falou que a gente saiu de uma salinha dentro do cartório dela, conseguiu uma sede própria, está crescendo, vamos mudar de sede agora. E a gente está construindo junto para o Arpen Brasil, assim, uma trajetória muito grande de avanços, né? Não só tecnológicos, mas avanços jurídicos, construção de uma doutrina que não havia, de construção por nós mesmos do que a gente acredita que seja a nossa atividade. Então a gente consegue hoje em dia entender o que é um nascimento, o que é um casamento, o que é um registro de óbito, mas por nós mesmos, né? Não ouvindo de um outro profissional que não entende nada da nossa atividade. Então isso é muito importante. É algo que a gente foi construindo devagar, plantando ali. Então eu fico muito feliz, muito orgulhosa de fazer parte dessa história. Eu acho que um pouco mais de consciência da importância, sabe, do que a gente faz. Eu acho que falta um pouco para essa geração que está entrando agora entender. Eu acho que as pessoas que entram agora entram muito com uma visão de que entra para ganhar dinheiro, sabe? As pessoas entram só com essa visão do concurso de que você é dono de cartório. E assim, é muito mais. Acho que as pessoas têm que ter essa visão, tem que entrar com um pouquinho mais pé no chão, entender que a atividade não é fácil, não é simples, mas ela é muito gratificante se você entender o que está por trás. Né? É aquilo que eu falei antes. O quanto você impacta, o quanto você é importante na vida das pessoas, o quanto a gente inclui, o quanto a gente capacita, o quanto a gente fornece cidadania. Se não entender isso, não é para estar ali. É melhor fazer outra coisa. Você vai ganhar mais dinheiro estando fora, vai trabalhar no mercado de capital, vai ser advogado. Ali não é o lugar certo para você. Se é para ganhar dinheiro, o registro civil não é para você. Valeu, sempre vale. Não foi fácil, não é fácil. Nosso dia a dia é muito cobrado, é muito difícil, a gente está sempre em guerra com milhões de coisas, mas assim, vale sim. Vale a pena por esses momentos que eu te falei. Vale a pena, sempre vale.